Oi, 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 pessoal, boa noite. Boa noite, né? Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas pra mim, apesar de estar claro, é quase boa noite, né? Hoje eu vou estar fazendo uma tiragem, hoje é dia 30 de outubro de 2021, mas esse vídeo serve para você independente do momento que você estiver vendo, né? Não vai ser uma tiragem de Halloween, porque aqui, não sei se vocês sabem, mas aqui no Hemisfério Sul, para quem segue a roda do ano, nós seguimos a roda do ano do Sul. E aqui pra gente, dia 31 de outubro, é Beltane. É o momento dos relacionamentos, do amor, do sexo, né? Então essa tiragem ela vai ser voltada mais para esse âmbito, tá? Eu tô aqui com duas pedras, o jaspe vermelho, né? E a calcita laranja. Já vão olhando para elas, vejam qual te chama mais atenção, né? Escolha uma delas, porque eu vou embaralhar o deck e a gente vai começar, tá? Quem não me segue, aperta no botão aqui embaixo de se inscrever. Tem o meu Instagram, que também eu vou colocar aqui embaixo. Quem quiser uma tiragem mais pessoal, né? Fala comigo, manda uma mensagem na descrição, manda uma mensagem no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp, pode falar comigo se tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Bom, vou deixar as pedras aqui de lado. Tô usando o Happy Tarot, que é aquele tarot que eu falei pra vocês que eu ia usar esse mês, né? Então mentalizem sobre amor, relacionamento. Se você já tem um relacionamento e quer saber como que as coisas estão, mentalize sobre ele. Se você tá solteiro como eu, né? Mentalize também. Pegue o que for pra você, o que não for, joga de volta pro universo. A energia se transmuta. Vamos lá. Cortar em 3. Bom, primeira pedra. Deixar ela aqui mais em cima. Esconder essa aqui. Essa é uma tiragem um pouco grande, tá? Vou tirar 7 cartas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, se não deu tempo de mentalizar a pergunta, pausa o vídeo para quem já mentalizou. Vamos lá. Primeira carta. Passado dessa questão. Bom, para você que escolheu o jaspe vermelho, o passado dessa questão foi um passado de muita emoção, né? Novidade. Vocês se lançaram literalmente nesse relacionamento. E isso para quem tá no relacionamento. Para quem tá solteiro, possivelmente ou veio de um término ou de um longo período, você literalmente escolheu viver a vida. Sabe quando você escolhe experimentar? Então acho que nesse ponto encaixa muito para os dois casos, tanto para quem tem um relacionamento quanto para quem tá solteiro. Foi um momento de descobertas, sabe aquele momento que talvez alguns detalhes mais picantes no sexo ou umas viagens novas. Foi um momento muito bom no passado, né? Vocês estão vindo de um momento bem legal de experimentar, de viver, né? No presente, aí é que tá. A gente vem com a carta do diabo. Quando o diabo ele aparece, ou você pode estar começando a se sentir preso demais nessa relação, né? Lembra que a gente está falando de relacionamento. E o diabo ele fala de aprisionar,
de te manter refém de algo. Será que esse relacionamento que começou tão louco, tão vívido, ainda te faz bem? Ou será que esse período de experimentação solteira ainda tá te trazendo o bem que te trazia antes? Tá valendo a pena continuar assim? Então, para você que tem um relacionamento, pense se esse relacionamento não tá te prendendo tanto, se ele ainda te faz bem. Se você tá solteiro, pense se não é o momento de talvez se libertar de alguns vícios. Porque quando a gente tá solteiro, a gente, né, aproveita um pouquinho além, né? Extrapola em alguns pontos, talvez, né? Então, tem esses dois pontos dessa carta. Para a parte do relacionamento, ver se o relacionamento ainda te faz bem. Para a parte de quem está solteiro, cuidado com os vícios, tá? Para o futuro, a gente tem uma carta complicada, 4 de copas. Para o futuro desse relacionamento, cuidado para que você não emburre e perca algo que é muito bom. Lembra que a gente está vindo de um diabo, né? Então, talvez algumas coisas estão sendo colocadas ou cobradas de você e você simplesmente está escolhendo ficar avesso a essas questões. Será que realmente é necessário? Será que não é só drama da sua parte? Será que você não está se sentindo preso por um motivo que não é válido? Porque lembra, vocês começaram tudo muito bem e as coisas foram caminhando para algo que se tornou uma possível prisão e aqui desgosto, desilusão. Vocês têm um universo mágico em volta, né? Então, eu acho que é momento de você pensar se realmente você está preso ou se isso é drama da sua parte, tá? E se você está solteiro, cuidado para esses vícios, os que vêm lá do diabo, lá desse presente, não te levarem para um ponto onde você entre em depressão, sabe? Fique chateado porque está sozinho, né? Aprenda a olhar para os lados, identificar se nesse período que você está solteiro, se não aparecem algumas oportunidades de pessoas interessantes aqui à sua volta, tá? Interessantes, que valham a pena. Tá solteiro é muito bom, mas às vezes a gente precisa se ligar a alguém, né? O ser humano ele não nasceu para ficar sozinho. E isso, olha que quem tá falando, né, tá solteiro há um tempinho já. Mas para mim não é a hora. Mas nesse caso aqui, o que que fica o recado? Cuidado para você não deixar algumas coisas escaparem, tá? Coisas interessantes acontecem a todo momento na nossa vida. Fique atento. Bom, como que vai desenrolar essa questão, né? Aqui a gente tem um Cavaleiro de Pentáculos. Apesar de tudo que a gente viu aqui, caso você decida continuar dessa forma e tudo mais, o desenrolar ele vai acontecer, né? Uma carta lenta, mais firme. Aqui a gente tem terra. Então é aquela coisa estruturada, lenta, né? O cavaleiro, apesar de ser um cavaleiro, ele é lento, mas é estruturado. Então a gente pode esperar um relacionamento que ele vai ter alguns problemas, o diabo tá ali, o 4 de copas tá ali, mas é um 4 ainda, né? Defina se isso é uma prisão ou se isso é coisa da sua cabeça, se é o seu emocional lutando com algo bom que está acontecendo com você. Passando por isso aí, o desenrolar disso vai ser lento, tá? Não precisa esperar um casamento, algo assim explosivo, não é bem por aqui, tá? Mas ele vai desenrolar, vai acontecer, tá? E as pessoas veem essa questão de relacionamento para você como algo que precisa, ou elas veem aquele relacionamento equilibrado, sabe? Ou que ainda precisa de alguns ajustes. Se o seu relacionamento tá num ponto que você sente que ele tá desequilibrado, talvez por alguma questão de ciúme, algum controle, as pessoas estão vendo isso, tá? Então, minha dica é tente equilibrar melhor essas questões,
tá? Se você tá solteiro, aí eu puxo de novo aqui, cuidado com os vícios, equilibre melhor, tá? Busque o equilíbrio entre os opostos, entre festar demais e se ligar a algo ou alguém, tá? Equilíbrio é a palavra, tá? Então, se liguem nisso aí. E esse medo aqui, medo de ir além, quando a gente fala de relacionamento, quando eu penso em ir além, é talvez firmar essa relação, um casamento, talvez. Mas aqui eu não jogo tanto pro lado de casamento, mas pode ser, porque ali a gente tem o Cavaleiro de Pentáculos, né? Ele fala que as coisas vão desenrolar, mas de forma lenta. E talvez elas desenrolem de forma lenta justamente por um medo seu, tá? O medo de realmente avançar rápido. Então eu tenho ali uma carta que fala, opa, vai rolar, mas vai devagar. E aqui no medo eu tenho a carta que avança e acontece. Né? Então você vê que tem realmente uma conexão entre as duas. Tá? Então eu acho que resolvendo essa parte aqui, né, definindo bem se essa relação ainda está leve ou se ela realmente pesou a ponto de não acontecer, né, de não dá para levar mais em frente. A próxima coisa, além do equilíbrio, é saber se realmente vale a pena ir em frente ou se a gente tem que, né, não vai ficar só nisso, a gente não vai evoluir, né, e definir. Acho que vocês dois têm que sentar e definir, né? Mas aqui é um medo, tá? É uma carta muito boa, mas caiu como medo, algo que está atrapalhando aí. Como dica geral, olha que interessante, isso é uma carta da força. Então lembra que eu acabei de falar sobre medo, né? O medo de evoluir, de colocar isso para frente, de fazer acontecer. E esse medo ele precisa ser controlado. A gente tem cartas aqui que pedem para olhar para dentro. Eu tenho a força, eu tenho aqui o 2 de pentáculos, eu tenho o 4 de copas, né? Porque é algo que está acontecendo lá interno, é seu emocional que está lutando. Então, talvez seja um momento de você pensar, assim, é isso mesmo que eu quero? Por que eu tô com tanto medo de ir além? Será que é esse controle que tá me influenciando a ter esse medo de avançar? Por isso que esse avanço desse relacionamento tá tão lento? Ou por isso que eu tô me sentindo tão desgostoso com toda a minha relação? Então, eu acho que é o momento de você definir. É isso mesmo? É... Se for isso mesmo, controla os seus leões internos, os seus medos internos de avançar. Mas assim, aqui apesar do diabo ter aparecido como presente, a gente está tratando de uma jogada de relacionamento que pode ser um controle, tá? Eu acho que ainda depende muito do que você realmente está sentindo aí no fundo, né? Lembra que vocês começaram muito leve. Então eu acho que ainda compensa, né? A sentar, primeiro você sentar sozinho, pense a respeito, né? E depois, se possível, senta com outro e conversa, tá? Eu sou daqueles a favor da conversa. Então, sempre que possível, converse. Acho que conversar não arranca pedaço de ninguém. Muita coisa a gente descobre por conta de conversa. E só faz bem, né? Vamos pra calcita laranja, né? Pra quem escolheu essa, que é a segunda pedra. Vou deixar ela aqui. Embaralhar. Já vai mentalizando solteiros, casados, enrolados, né? Essa parte aqui é a parte mais importante, é onde você manda a energia para mim e eu mando para as cartas. O que você quer saber é aqui que o baralho é imbuído com a sua energia, com a sua questão, né? Lembra que é uma jogada focada em relacionamento. Então, se você não tem nenhum relacionamento, ainda também serve porque quem é solteiro também se envolve, né? Às vezes se envolve até mais. Então,
4, 5, 6. Vou pegar essa aqui que saiu. 7. Vamos montar o nosso jogo. Esse é o jogo da segunda pedra. Bom, e vamos lá, né? Presente, como estamos? Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas tem um emocional aí, um galanteador aparecendo, né? Talvez se você já está numa relação, seja uma relação com muito desejo, muita emoção, muita paixão, né? Acho que ainda não é um amor, mas tem muita paixão aí, o emocional tá fluindo, sabe? Se você tá solteiro, pode ter aparecido alguém que te chamou a atenção. Sabe quando do nada aparece uma pessoa que você se liga a ela? Você fala assim, fulaninho ali parece interessante, né? Então, pode ter aparecido uma pessoa num passado próximo que fez isso aqui com você, tá fazendo sua cabeça. Já pensou nisso? No presente, olha só, temos um pajem de paus. Então, é aquele fogo mais inocente, né? É aquele. É um relacionamento que, como eu disse ali, lembra que eu falei que tem muita emoção? E essa emoção se manteve, esse fogo se mantém ainda hoje, né? Tem inocência ainda, tá? Ainda não é aquele relacionamento que pesou, que tá pesado, né? Ele tá tranquilo ainda. Tem tesão, vamos dizer assim, né? Que é um jovem, o pajem é um jovem, né? Ele chega metendo o pé na porta, mas ele é um jovem, né? Se você tá solteiro, comentei de alguém chegando, né? E o fogo aí tá só subindo, né? A sua vontade é chegar e falar para essa pessoa. E por que você não fala? Né? O não você já tem. E se você levar um sim? Né? Qual é o futuro dessa questão? Outro pajem, né? Aqui o pajem de espadas. O pajem de espadas é aquele encrenqueiro. Ele é esperto, mas o problema dele é que ele acha que ele é mais esperto que todo mundo. Então, se você está num relacionamento, cuidado para você não criar atritos desnecessários sem pensar bem, porque você acha que você tem a sabedoria do mundo, né? Então, pensa que tá tudo bem. Para que criar atrito por qualquer coisa? Pensa antes de falar, de brigar, de caçar confusão, tá? Ah, os relacionamentos eles começam a ruir por conta de detalhe, tá? Não precisa acontecer nada muito grande, não. Às vezes detalhes começam a fazer as coisas a ruírem. Se você tá solteiro, eu já vejo essa carta por um outro lado. Talvez você, como a gente falou de alguém chegando aqui, seja mais esperto. Mostra a sua esperteza para a pessoa. Mostra a sua criatividade, aqui saíram três elementos, né? Mostra a sua criatividade e a sua esperteza no futuro, tá? Você consegue ganhar essa pessoa. Fácil, ser esperto. Então, evita picuinha, evita parecer o mais sabido do mundo, mas usa a esperteza, usa a sabedoria que você tem. Usa o ar, a sabedoria, a inteligência, tá? Isso encanta as pessoas, tá? Olha, mas lembra das picuinhas, casal? O caminho, né, o para onde vocês vão, cuidado, tá? Porque essas picuinhas elas podem causar um certo cansaço, desgastar a relação. Eu lembro que veio de muito fogo, muita emoção. E muita emoção, o problema do excesso de emoção, do excesso de fogo, é porque às vezes o racional ele falha, né?
E aí a gente pode chegar num ponto, como o 4 de paus indica, que é de cansaço, de estar parado, estagnado, tá? Meu conselho, tudo demais, tudo em excesso, cansa e desgasta, tá? Muito cuidado para não desgastar essa relação, porque relações desgastadas demandam muito mais esforço para corrigir, para melhorar. Então, aproveita enquanto é tempo. E quando eu digo aproveitar, é aproveitar sem brigar, sem levar aquela energia do pajem de espadas em consideração, sabe? Evita. Não desgasta a relação por qualquer coisa. Né? É cansativo, é chato. Né? Não seja uma pessoa chata, tá? Acho que a frase principal é essa, de impacto. Não seja uma pessoa chata. Isso vai ajudar bastante na sua relação pra gente evitar esse caminho aqui, tá? Pra gente, como se diz, dar uma curvinha nesse caminho. Por quê? Quando a gente cansa de um relacionamento, geralmente o término tá logo ali, né? Se você tá solteiro, talvez se você não tome as rédeas ali no Pajem de Espadas e usa a sua inteligência, usa a sua força do Pajem de Fogo, de paus, né? Talvez você chegue num ponto que fala assim, nossa, tá impossível ficar sozinho, eu preciso de alguém, eu tô cansado já. Sabe? Esse desgaste de estar sozinho, de querer alguém junto, pode chegar para você, tá? Então é hora de decidir continuar sozinho ou não. Eis a questão. Aqui como as pessoas veem essa relação. E olha aqui, olha quem chegou. 10 de espadas. Então, a gente veio de muito fogo, veio de muita emoção, passou por algumas discussões, cansaço, e isso está sendo visto pelas outras pessoas. As outras pessoas sentem que ali é traição, que o término vai acontecer, que o término é a resolução daquilo, do relacionamento e tudo mais. O que eu posso dizer para vocês? É isso que vocês querem? Continuar da forma que tá vale a pena? Então eu trago essa análise para vocês. Porque as outras pessoas entendem que isso já está fadado ao fracasso, né? Que vai ser um término rápido, né? Justamente porque tem muita emoção. E lembra, quando a gente tem emoção demais, os excessos, né? A gente fica meio irracional. Então, cuidado com esse fogo demais. Tá? Tenta equilibrar as coisas. Usa a esperteza. Usa o ar, a esperteza do pajem de espadas que está no futuro de vocês. Usa a sabedoria, né? E não o lado encrenqueiro dele, sabe? Pensa antes de falar. Por quê? Continuando da forma que tá, o término é inevitável, né? E vai ser um término bem complicado, bem doloroso e muito rápido, né? Então, quer evitar? Talvez mantendo as coisas da forma que tá, não é o caminho, tá? Se você tá sozinho, solteiro, as pessoas estão vendo que tá difícil, né? Tem que dar um fim nessa solteirice. É difícil de lidar. Talvez você já esteja entrando num processo depressivo, de achar que ninguém te quer e, sabe? E não vale a pena, né? Talvez você esteja só porque você decidiu ser inocente, viver a vida com mais potência e mais fogo e se esqueceu de olhar para os lados, tá? Ah, e aí você chegou num ponto que você ficou cansado e depois falou que não dá mais. Mas não é bem assim, tá? Eu acho que para todo mundo, para cada panela tem sua tampa. Você só tem que ter paciência porque às vezes as tampas não aparecem na hora que a gente quer. Tá? A vida não foi feita assim, tá? E isso vai ser muito rápido. Você vai achar que, não, assim ponto. Não, calma. Respira, tá? O 10 de espadas, apesar de ser uma carta dolorosa, de término, é um terno para começar algo novo, tá? Então só respira, tenha calma, tá? Se você está procurando alguém, se você cansou de estar sozinho, pelo menos deixe as portas abertas, tá? Tente. Não seja aquela pessoa que fala só não,
tá? Tente. Ao medo. O medo aqui, talvez toda essa questão da discussão para o casal, até para quem está solteiro, é de estar preso, de estar estagnado, né? De se sentir preso. Então a gente teve um casal que começou com muita emoção e do nada começou as discussões bobas, né? E aí ficaram cansados e o término está inevitável. Mas por quê? Medo de se prender, talvez de uma questão específica, ao invés de analisar ela como um todo e ver as coisas por com outros olhos, não. Viu talvez com um pouco de preconceito, né? E as coisas não são assim, tá? O pendurado, ele também te fala que para sair daqui, você tá aqui porque você escolheu, tá? O pendurado, você escolheu estar ali. Então, para sair daqui, também demanda força sua, é opção sua, tá? Então, o que eu posso dizer? Talvez seja necessário sacrificar alguma coisa para sair daqui, tá? Não é matar alguém ou alguma coisa, não é matar seu parceiro, não. Talvez sacrificar uma ideia, algum pensamento, alguma coisa que está enraizada e está atrapalhando, tá? Talvez seja só esse o ponto. Então, pensa certinho. Estar com alguém, às vezes, realmente parece que a gente está estagnado. E se parece isso, eu já falei algumas vezes, converse com a pessoa, tá? Realmente, ninguém merece estar estagnado ou parado, aprisionado por conta de ninguém. Mas é a opção nossa continuar ali, tá? Se a gente gosta da pessoa, a gente conversa. Não deu jeito, a pessoa não é a única do mundo, tá? E antes de amar outra pessoa, estar com outra pessoa, esteja bem consigo mesmo, tá? Então, é só pensar certinho, tá? A respeito. E aqui a gente tem a mãezona, a rainha de copas, né? A rainha de copas, ela te pede para olhar as coisas ainda com a emoção, mas uma emoção não como o cavaleiro, aquela emoção sedutora, né? Aquela emoção já voltada para algo mais quente. Não, mas uma emoção mais sábia, uma emoção mais madura, vamos dizer assim, né? Porque a rainha de copas, ela já passou por muitas coisas. Então, ela só te pede para ter um pouco de atenção, né? Seja emotivo, mas tem aquela emoção contida, sabe? Usa sua intuição. Será que as coisas estão indo pro lado que você realmente quer? Pro lado que você realmente deseja? Se não, talvez um ponto final aí seja necessário. Então, a Rainha de Copas ela só te pede para isso. Usa suas emoções, mas use suas emoções de uma forma sábia, sabe? De uma forma que uma rainha usaria, né? E não como um pajem, que é alguém jovem, né? Seja mais sábio. Lembra que a gente falou muito de inteligência nessa jogada, tá? Então, inteligência emocional é bem necessário nos dias de hoje. Porque tem muita gente que age como oba-oba e às vezes não quer nada com nada, é só aquele fogo, sabe aquela paixão inicial? E talvez não seja isso que você queira, ou talvez você queira isso e tenha medo de ter algo mais. Então acho que é você definir melhor o que você quer, pensar melhor nos seus sentimentos, o que você está sentindo, e aí definir, tá? Se é esse o relacionamento que você quer, ou se a gente tem que passar para cá, como os outros já estão vendo, né? O término rápido e inevitável, né? Então acho que tudo demanda de inteligência emocional, você definir se é isso mesmo, se vocês estão no caminho ou não, se é hora de terminar. Certinho, pessoal? Bom, essas foram as duas tiragens, né? Eu vou fazer depois uma tiragem mais focada para os solteiros, né? Porque essa daqui foi junto com os relacionamentos. Mas eu sei que, como eu, tem muita gente aí solteira, né? Então, mas essa fica para a próxima, tá? Um beijo do Lobo.
fiquem bem, bom Beltane, bom Halloween para quem for festejar o Halloween, né? E é isso aí. Beijão, pessoal.